veículos entrando, não vai limpar nunca. O que está aí já sabe que não vai limpar também porque não limpou. Estão fazendo 10 anos. A Sabesp, eu já falei, quase 50% do consumo, da renda que essa empresa gera é a cidade de São Paulo. Então, se eu não trabalhar de forma bem intencionada com o governador, isso aqui não vai fazer nunca. Então, é meu interesse particular. Eu lembro de uma vez que eu fui comprar uma fazenda e eu perguntei, qual que é o rio que passa atrás? Você precisa saber disso. Sim. E aí, alguém me escondeu isso, eu cheguei no lugar, era o Tietê. Eu falei, nem de graça eu quero. Por quê? Porque um rio desse, se ninguém respeita ele, o que eu quero uma fazenda dessa? Vou te explicar. O rio Tietê tem 1000 quilômetros. A vazão dele é uma baixa vazão. E é um rio que é limpo numa ponta e é limpo na outra. Mas quando passa nessas cidades, e principalmente na cidade de São Paulo, vira o maior esgoto a céu aberto. Então tem que ter política pública de quê? De limpar os mananciais, de fazer tratamento do esgoto dentro da cidade, que a gente não tem esse tratamento. E essa universalização do saneamento básico garante isso. E essa tacada do Tarcísio, eu acredito pela primeira vez que agora tem como fazer. Qual o papel da prefeitura? Porque apoiar, criar esses mutirões, limpar esses mananciais, porque nós estamos descarregando toneladas de lixo dentro do Tietê. Se eu, como prefeito, com política pública, evitar que isso seja jogado, eu já contribuí com a minha parte. A minha parte é de 12 milhões de pessoas dentro da cidade. Agora vamos falar de outra área que também há dois ou mais entes trabalhando junto com ela, que é a questão da segurança pública. O plano de governo do senhor falava em triplicar o efetivo da guarda. Sim. Recentemente o senhor já disse que talvez não consiga triplicar. Talvez não. Eu fui para El Salvador, tive com o ministro da Justiça, o Gustavo, e ele me deu uma aula de como combater a criminalidade. E eu ouvi na Guarda Municipal, ouvindo a Polícia Militar, algumas pessoas da polícia, eu percebi o seguinte: a gente investir nesse mesmo... Hoje a gente tem 7 mil guardas e nós vamos chamar todo mundo que está aprovado em concurso. Se eu aumento essa guarda desse tanto, eu não consigo valorizar os salários deles. Por quê? Porque vai aumentar. 700 milhões só a folha atual. Sim, a gente consegue, a gente é rico, não precisa preocupar com isso não. Só quando eu chegar na prefeitura, no 1º de janeiro, eu vou mandar revisar todos os contratos e gerar uma economia que você nem imagina. Calma. Tirando a companheirada, esse bando de corrupto, fica tranquilo, vai sobrar dinheiro. O que eu decidi lá, ouvi no Gustavo, e é uma política que eu vou seguir aqui na cidade de São Paulo. Nós vamos aumentar a operação delegada. Quanto mais economia a gente tiver no estado, a gente vai aumentar isso, porque tem no plano de governo aí um anticrime. O que é um anticrime? Nós vamos fazer um jejum em janeiro de crime e a gente vai fechar as entradas dessa cidade. Vamos fazer isso com operação delegada, vou estender isso para a Polícia Civil. E, inclusive, se não tiver, eu duvido, mas vai ter, para você entender que a operação delegada é um convênio com o governo do estado, onde o policial militar já vem com a sua farda, já vem com a sua arma e ele pode atuar imediatamente, porque ele já é treinado, ele tem tirocínio. Sim. Isso já acontece hoje. E nós vamos aumentar. Aumentar em quanto? E não acontece com a Polícia Civil. Mas em quanto? De acordo com a disponibilidade de caixa. A gente vai aumentando progressivamente. Existe uma questão que é também, o senhor deve saber disso, que é a questão do, vamos dizer assim, do efetivo e de como você distribui esse efetivo pelos turnos de trabalho. Há um limite, ou seja, aumentar o policiamento com o atual efetivo... É um limite por área, né? A gente vai aumentar as áreas, são 96 distritos. E você que está preocupado com a segurança pública, que é o número 1 item de maior problema nessa cidade. O distrito mais perigoso hoje é o distrito de Pinheiros. Nós vamos começar por ele, expandindo até o último. Até o último aí, em São Mateus, onde tiver, nós vamos levar esse policiamento. E vai ser como a progressão disso? Fechando a resposta. Progressão vai ser de acordo com a disponibilidade de caixa e o convênio que a gente tem. Agora, a gente pode reformar isso. Inclusive a Polícia Civil saiba, nós vamos estender para vocês também. Caso, eu duvido que não tenha interesse dos policiais, que eles preferem trabalhar dessa forma, nós vamos aumentar o valor de novo. Nós vamos gerar economia no estado para fazer essa progressão. Não são policiamento ostensivos. Então. Só que eles podem fazer a parte investigativa também e podem, nesse anticrime, se a gente não usar todas as nossas forças, inclusive vou convidar o presidente, o atual mandatário da presidência da República, para a gente combater o crime aqui nessa cidade, que é o item número 1 da cidade e pode contar com o xerife aqui que eu vou resolver isso. O senhor, quando fala Olha, a questão de relação vai depender dele, porque eu sou republicano. O que é republicano? Eu sou uma pessoa que na hora que acabar a eleição, a gente precisa governar. Se ele vier a São Paulo, o senhor vai receber? Claro, ele é presidente do Brasil. Eu não estou contra ele, não. Eu luto para que ele faça as coisas certas, que ele diminua o imposto como o Bolsonaro diminuiu, que ele seja um cara que não gaste tanto dinheiro igual está gastando, que ele não interfira no Banco Central. Eu estou a favor, eu quero que ele dê certo. Eu sou brasileiro. Lula, eu torço para que você dê certo e vou te receber aqui na cidade de São Paulo com maior tranquilidade e vou precisar da sua ajuda aqui para a gente governar. A gente vai voltar a falar de propostas, mas aproveitando já que a gente estava falando sobre Lula, eu queria falar sobre a relação do senhor com o Bolsonaro, né? O senhor,
tem um público mais ou menos parecido com o dele em alguns aspectos, né? O eleitorado, quando a gente vê o eleitorado que votou nele, metade do eleitorado dele está com o senhor, mas nos últimos dias ele soltou ali um vídeo nas redes, reclamando do senhor no 8 de janeiro, falando que o senhor foi... 8 de janeiro? No 8 de janeiro eu estava nos Estados Unidos e ele também. No 7 de setembro. Nós dois estávamos nos Estados Unidos, na mesma cidade. Reclamou do senhor no dia 7 de setembro. Não reclamou não. Reclamou. O que ele falou? Ele disse que o senhor foi um traidor, que o senhor ele não falou chegou isso, no final, sim, no vídeo que ele traidor? Ele falou sim, isso? No vídeo que, caramba. É um vídeo que ele compartilhou. Ele verbalizou? Não é ele falando, ele compartilhou. Isso aí é fofoca então. O senhor considera ele que compartilhou ele aonde? Compartilhou no WhatsApp. Você viu? Com aliados dele. E você viu no Sim. WhatsApp? Caramba, isso é fofoca, irmão. Você acha que ele não faria isso? Isso é fofoca. Compartilhou no WhatsApp, você viu que era ele compartilhou? O senhor pode dizer que não é ele, você pode alegar que foi o filho dele. Não, eu não vou alegar nada, isso pra mim é fofoca. Como eu vou combater fofoca? Porque na outra vez que o senhor discutiu nas redes sociais com ele, o senhor disse que na verdade foi o Carlos. Não, na verdade não, é o Carlos que usa. É o Carlos que usa a rede social. Mas hoje a relação tá como? Tá normal. Depois que passar a eleição, fica tudo bem. Não tem problema. O público o senhor não acha que ele tem um certo ciúme, que o senhor tá ali... Aí, um capitão do exército ter ciúme de macho, eu acho que isso não faz muito sentido. Isso aí é locubração. Aquele episódio lá da bandeira, que o senhor disse que viu que foram funcionários da prefeitura... Não, eu disse não. Eu tenho um vídeo, eu postei. Eu não sei por que a justiça mandou tirar o vídeo, mas o funcionário da prefeitura... Tem que tem os dois. A bandeira já estava lá. Mas por que o funcionário está esticando? Ele está esticando por quê? Porque passar onde? O cara pode passar na calçada. Então, aquela bandeira o senhor disse que não... Não, aquilo lá, o que é isso? Eu que mandei pra imprensa falando, isso aí tá destruindo um símbolo nacional. Por que o senhor acha que ele não apoia? Eu mesmo mandei, aquilo não faz sentido. Aquilo é coisa de apoiador, de gente maluca, sei lá de onde. E por que o senhor acha que ele não apoia o senhor? O presidente Bolsonaro? Olha, só o fato dele não ter paixão no Nunes, parece que ele tá me apoiando. É um sentimento, e todo mundo tem esse mesmo sentimento. Mas ele estava, por exemplo, quando o Nunes foi lançado candidato, ele tem um vice. Não, ele tem um vice, ele tem um vice. Exato. Sabe por que ele tem um vice? Porque o Bananinha ia colocar a Marta Suplicy de vice, e o Bolsonaro não deixou. E quando eu almocei com o Bolsonaro, eu fiz votos e não pedi nada para ele. Eu fiz votos que ele conseguisse mesmo colocar. Vou te falar por quê. Colocando um vice, que é do PL, a gente ganha a eleição no primeiro turno. Por quê? Porque a esquerda vota ideologicamente, ideologia é telhado. Nós... que não é um movimento bolsonarista, não é marçalista, é um movimento que é cristão, é um movimento conservador, que vem antes de todos nós. Esse movimento vota por princípios. Vocês podem, quando eu falo vocês, me desculpa que vocês não fizeram isso ainda, mas a mídia inteira pode me atacar, o consórcio comunista do Brasil pode me atacar, as pessoas sabem pelos princípios que nós vivemos. Eles não estão nem aí pelo que vocês estão falando, vocês, desculpa, que vocês não fizeram ainda, que a mídia está fazendo. Então, assim, sobre o Bolsonaro, eu acredito que ele me apoiaria se eu tivesse vindo em outubro do ano passado. Eu quis entrar porque eu vi que sacaram o Salles. Tá muito simples, eu não iria disputar a Prefeitura de São Paulo. E o que está chocando o sistema? Eu já termino. O que está chocando o sistema é que um cara sem as suas redes sociais, sem fundo eleitoral, sem TV, sem padrinho, sem ninguém, sem coligação nenhuma, está em primeiro lugar na maior parte das pesquisas. O senhor falou sobre valores, né, que são importantes, etc. A gente sabe quantos são, o senhor certamente obteve esses valores na sua criação, na sua família, como eu, Ricardo, etc. Né? E tem uma coisa que às vezes as pessoas falam, pelo menos eu escuto isso de pessoas, né, que às vezes acham que a postura do senhor às vezes é um pouco agressiva, principalmente nos debates. O senhor falou alguns palavrões em debates. E às vezes tem criança assistindo na sala, as famílias ficam preocupadas com isso. Qual que foi o candidato que não falou palavrão? Todos falaram. Eu tô falando do senhor. Sim, mas é pra você ver, porque as crianças têm que ouvir de todo mundo. Quando a gente for entrevistar os outros candidatos, a gente lembra pergunta disso. para eles. Pode ficar tranquilo. E eu queria saber, o que o senhor diria para essas pessoas que acharam a sua postura um pouco agressiva nesses debates? Eu vou te fazer uma pergunta já respondendo. E que em algum momento o senhor eventualmente tenha se excedido, ou tenha falado algum palavrão em público, numa televisão aberta. Me lembra qual palavrão que eu falei no debate? Comedor de açúcar? Não. Ladrão? M, 3 pontinhos, por exemplo, que o senhor falou.
M3 pontinhos é a palavra. O senhor fez referência também a uma certa parte da anatomia do corpo humano, usando outras palavras. Mas o termo é jurídico, orifício rugoso lombar, isso não é palavrão. Não. Foi lá na Gazeta, a apresentadora, a Denise, até pediu para o senhor evitar o palavrão. Mas qual foi? Mas eu não vou repetir aqui. Eu não falei esse palavrão. Eu usei orifício rugoso lombar, comedor de açúcar. Candidato, o senhor falou, eu só queria isso dizer para mim. Então tá bom. É mais fácil o senhor falar pro eleitor. Vou falar pro eleitor. Com comunista não pode afrouxar, eu tô pegando leve. Espere guerra no mais alto grau contra o consórcio comunista do Brasil, PMDB, essa tropa de Nunes, Tabatinho, a Tabata, quer dizer, comedor de açúcar, dá pena. Esse pessoal, eu vou tratorar eles no próximo debate. É meu único tempo de televisão. Você tá certo, eu tô agressivo porque eu só tenho Deus e o povo. Então, assim, meu tempo de televisão, ninguém vai mandar o que eu faço. Espere, Datena, que eu vou soltar uma no seu peito agora no debate do SBT. E você, Bananinha, espero que eu vou soltar, porque você tá me chamando de bandido. Eu vou te prender ano que vem, porque eu vou auditar todos os seus movimentos na prefeitura. Você vai ser preso, se você não for, você muda meu nome. Voltando a falar de propostas um pouco, candidato, o senhor fala de os valores e tal, se coloca um candidato à direita e fala muito de privatizações, PPPs, né? Eu não falo de privatização, não, falo de PPP. PPPs, né? Mas no plano do senhor não fala qual área, por exemplo, o senhor vai fazer PPP e qual não vai fazer. Todas possíveis. Todas possíveis são quais? Todas possíveis. Tudo que tiver como colocar na mão do povo. Que não for poder de polícia, que a prefeitura vamos lá. Não pode fazer, o que a lei não permitir, não tem como fazer. Exemplo, por favor. O que a lei não permitir, nós vamos colocar. Por exemplo, nós vamos fazer o esporte olímpico. O que a gente precisa fazer? A gente precisa de ter iniciativa privada para fazer esses centros olímpicos. Porque se for no poder público, eu vou entregar o primeiro no segundo ano. Então, se eu abrir parceria público-privada, em alguns meses está pronto. Só para você entender o que é iniciativa privada. É o povo. O comunista gosta de criar uma guerra de Estado contra a iniciativa privada, só que a iniciativa privada é uma família que prosperou e é o povo. É alguém do povo que tem um CPF, foi elevado a um CNPJ e emprega pessoas. Governo nenhum gera emprego, aprenda isso, pelo amor de Deus. Eu vou atrair um monte de empresa para dentro da cidade de São Paulo. Nós perdemos vocação de indústria na cidade de São Paulo. Nós vamos voltar com isso, precisamos de ter as empresas do futuro, de tecnologia. Por que eu estou falando isso e nós vamos criar esses 2 milhões de empregos? Porque quem cria é o povo. Nunca foi um governo um criador de emprego. Quem cria é empreendedor. Empreendedor é gente como a gente. Eu quero te elogiar a nobreza da forma que você pergunta. Não, me desculpe. Não, é o seu jeito. Eu estou te elogiando porque eu acho muito ponderado. Parabéns. Obrigado, candidato. Obrigado. No plano de governo do senhor, o senhor menciona que, vou citar aqui textualmente, Sim. As cidades que implementam planos de mobilidade abrangentes, elas experimentam melhorias na qualidade do ar, no congestionamento, etc. Mas o senhor não faz referência direta aos corredores de ônibus, que são centrais no plano de mobilidade de São Paulo, né? Existe um cronograma para essas obras, para esses corredores que estão agora começam a estar em andamento, depois de terem sido adiados, né? Uma lista e etapas de implementação deles. Eu queria saber do senhor se o senhor pretende garantir a execução dessas obras, Sim. dos corredores, e quais corredores o senhor pretende priorizar para a cidade de São Paulo. Se o senhor puder explicar, para o eleitor, assim, olha, bairro tal, quero fazer isso, etc. Para ir para a pessoa. Como que eu vou fazer, com a dinamicidade da gestão pública a partir de 1º de janeiro, alguns planos serão alterados e projetos também, vou explicar por quê. Porque se eu levo 2 milhões de empregos e a gente vai ter que gastar uma energia absurda para fazer isso, para as capilaridades, o jogo mudou na cidade de São Paulo. Só para você entender o que é política pública que não é levada a sério. O atual futuro ex-prefeito, o Bananinha, esse Bananinha, ele não cumpriu nem 10% de um plano de governo de criar os 40 quilômetros de corredor de ônibus. O que está em execução, a gente não vai parar, nós vamos concluir, mas a gente vai ter que revisar todos esses planos. Por quê? Porque, vou te dar um exemplo, se a gente continuar crescendo o investimento em segurança pública, não é muito melhor ir na causa ao invés de no efeito, dar esporte, emprego e educação? Isso diminui o gasto com segurança pública. Então, a gente tem que trocar despesa por custo. Custo eu coloco naquilo que dá retorno para o povo. Então, se eu gero 2 milhões de empregos nesse cinturão, por que eu tenho que continuar com um plano, sendo que eu vou fazer com que esse povo seja capilarizado? Não, vai ter emprego aí perto da sua casa.
Agora, nós vamos ouvir, tem que colocar, é igual o piloto de avião. O piloto de avião não é mecânico, tem que ouvir os mecânicos. O senhor não tem ainda, então, os corredores que o senhor Todos que pretende estão em realizar? execução vão ser terminados. Tá. Todos. Por quê? Porque isso é Algum política outro? pública de todo mundo que é republicano chegar e concluir o que foi programado. Algum outro que o senhor gostaria de acrescentar? Todo. Pra falar Vamos pedir os estudos. Vamos lá. Tem um plano, projeto, estudo técnico. A gente vai ouvir. Vai ter mais de 600 pessoas envolvidas nesses pequenos detalhes. E essas 600 pessoas, o senhor pode adiantar alguém que estará participando? Posso. Todo mundo que tiver caráter, todo mundo que faz parte de uma Você tem agremiação nomes? política vai aparecer depois que a gente. Você votar nesse plano. Mas então o eleitor não pode saber antes? Mas vai ser selecionado, só para você ver. Se você sabe antes, você já está devendo o cargo. Engraçado. Tem 10 pessoas, agora caiu um, que é o Bebeto Haddad do DC, nós somos 9. O que adianta ficar mostrando 1000 nomes, sendo que só vai vencer um? Presta atenção nisso. Segundo, eu estou te dando a garantia que vai ter um recrutamento e seleção, vou abrir para todos os partidos, só que eu não estou devendo cargo para ninguém. Se você vota no 28, no dia 6 de outubro, você está votando em alguém que não deve um cargo para ninguém. Tem que ser no primeiro turno, eu vou te falar por quê. Porque depois, se você der a chance para ficar na encheção de saco no segundo turno, vai vir aquele tanto de partido e eu vou ter que negociar com eles devendo. Você entende o que eu estou falando ou não? Você tem que me ajudar, você tem que se ajudar. Vai ser no primeiro turno, Mas o senhor põe isso na deixa sua cabeça. claro